Alex, bom dia. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Mata no peito e manda pro gol. Tá contigo, meu amigo. Vamos iniciar o simpósio hoje. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, realmente agradecer aí ao convite, pô, realmente fico muito honrado em estar recebendo esse convite, né? A gente participou da primeira edição aí, que foi presencial. O som tá legal? Tá ouvindo bem? Então, realmente agradecer aí ao convite, Panda. E realmente é uma honra aí estar participando desse evento com essas feras aqui da área aí que estão com a mão na massa mesmo, né? Trabalha na prática mesmo tanto do treinamento, da pesquisa. É muito gratificante estar falando junto desse pessoal. Realmente é muito difícil a gente falar depois das feras que falaram ontem, né? Que são profissionais que têm a sua expertise mesmo, como eu disse, com a mão na massa, que vai lá e mostra mesmo o trabalho, né? Então, realmente, muito obrigado, Panda. E também falar num evento, né, em homenagem aí ao Fernando. O Fernando, ontem, quem assistiu ontem, viu que o projeto que ele fez, que ele faz, né, que continua vivo e vai ser eterno, uma coisa muito emocionante, né? É muita emoção realmente falar de valores, né, dos valores que ele sempre prezou. Eu conheci o Fernando há muitos anos, né, sei lá, década de 90, né, lá nos corredores da USP, num trabalho que eu estava fazendo, né, e por coincidência ele estava ali, estava conversando um pouco com ele a respeito de limiar anaeróbio. Aí eu conversei, né, tivemos um contato, né? Não dá para dizer assim que eu era amigo do Fernando, né? A gente tinha um contato. Aí ele chegou a comprar alguns equipamentos lá para o laboratório que ele estava montando na universidade, né? Eu estava trabalhando, que eu acho que era a Universidade de Ibirapuera, e depois aí voltamos a ter algum contato agora nessa primeira edição aí do simpósio aí que ocorreu em Santos, né? Então, mais ou menos assim, o contato que eu tive aí com o Fernando. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Ó. Deixa eu achar aqui. São muitas tecnologias aqui. Está aparecendo a tela aí? Sim, beleza? Senhor. Tá. Bom, o que eu vou falar um pouquinho são atalhos e obstáculos na avaliação de performance. Bom, primeiro passo, da onde eu venho, né? O que eu faço dentro dessa área aqui de educação física. A minha função hoje é desenvolver soluções, né, já há muitos anos, procurar desenvolver soluções aí para facilitar a vida do pessoal realmente que está com a mão na massa. Desenvolver equipamentos, sistemas, software, ferramentas, a gente pensar e bolar algumas coisas, desenhar métodos que a gente consiga medir algumas coisas, né? Então é mais ou menos dentro dessa área. Daí que o Panda agora há pouco falou essa história aí meio de professor Pardal, né? Então a gente trabalha mais ou menos dentro dessa perspectiva, né? Desenvolver ferramentas para medidas de performance esportiva. E no meu dia a dia eu tenho contato diário assim com o pessoal que está desenvolvendo pesquisa, está no treinamento, e a gente sempre está conversando. Então, a gente procura tentar filtrar algumas coisas. Daí esse título aí, Atalhos e Obstáculos. Na realidade, são algumas dificuldades que a gente tem dentro do processo de avaliação. Tá? E essa dificuldade, ela está bem assim, eu vejo que ela está bem focada em um ponto específico, que é o que eu vou passar mais ou menos aqui para vocês, né? Vamos lá, frente.
Foi. Bom, então o Fernando realmente era um excelente professor do ponto de vista educador, né? Então ele trabalhou muito assim com essa perspectiva. E ele realmente tirava leite de pedra, né? O projeto que ele fez ali não é qualquer um que consegue realmente levar isso a cabo, fazer. Porque a gente sabe que imagina o pessoal realmente que estava ali junto com ele, né, a dificuldade que era e as brigas, né, porque a gente sabe que ele era um sujeito assim, vamos pegar pela acepção assim boa da coisa, briguento, né, o cara realmente ele brigava pelos seus, né, então ele sempre teve essa perspectiva, né. Então, esse daqui foi no simpósio, no primeiro simpósio, né? Então, aqui a gente se reuniu lá ali no Centro de Alta Performance, o pessoal foi conhecer, eu já conhecia mais ou menos ali o CAP, né? É daqui que surge a história da tortinha aí, né? Então, isso aqui já foi mais na hora da sobremesa aqui, né? Que aí a gente foi lá, comeu um lanchinho e tal, então foi bem legal. A gente conheceu ali e tal, e tirou essa foto aí, que são alguns professores aí de um período ali do Congresso. Como o Panda ele falou agora há pouco, né, depois, no final do Congresso, a gente foi embora junto, eu e o Fernando, né, deu uma carona para ele até São Paulo, e a gente foi conversando bastante. Foi na época, mais ou menos, aí que teve o episódio aí da morte da Marielle, né? E realmente ele estava muito transtornado com esse episódio, em função realmente dos valores que ele tinha, que eram muito parecidos aos valores que a Marielle defende. O pessoal realmente que tem um apelo assim bem social, tem a sua vertente, né? Então realmente ele estava bem indignado com relação a isso. Aí a gente conversou bastante ali nessa viagem, né? E a gente percebe que ele tinha um propósito muito grande em relação a isso, que estava muito além do esporte. Então, o esporte, para ele, sempre foi um veículo, né? Então, ele tinha esse propósito que era muito baseado em cima da paixão. Ele fazia as coisas mais com o coração mesmo do que com uma coisa lógica, né? Então, as coisas que ele fazia não eram tão baseadas assim embora exista esse apelo lógico, né? Mas a emoção estava muito acima da condição do componente do componente mesmo assim cognitivo, ou sei lá, de conhecimento, né? Então, a paixão em cima principalmente de transformar vidas, né? Ele pegar o pessoal lá que está saindo de uma certa, estava numa condição de vulnerabilidade, e através do esporte ele conseguir estar dando uma vida mais dignidade para esse público. Em função disso, realmente que ele criou aí o Cria Lavras, né? Que é o projeto aí, como o Pedro e o Pablo explicaram para a gente ontem, né? Que realmente é um projeto que está de parabéns, e é uma das coisas dentro do esporte, acho que uma das coisas mais relevantes, se não for a mais relevante que a gente tem aqui no Brasil, tá? Essa é a foto que inclusive o Pedro mostrou ontem, né? Que eu acho, eu não sei, né? Mas para mim, eu acho que é a foto que ele mais gostava, né? Porque realmente aqui a gente tem um apelo mesmo assim, bem emocional do trabalho do Fernando, né? Que é pegar o pessoal que está numa situação de vulnerabilidade e levar para a Europa, por exemplo. Quem não quer ir para a Europa hoje em dia, né? Hoje em dia não, sempre, né? Está nessa situação. Em que situação, por exemplo, ia pegar um pessoal lá realmente nessa situação que provavelmente essas meninas estavam, e chegar nesse ponto, né? Então, isso daí realmente eu acho, né, para mim, que essa foto era a que ele mais tinha apego, né? Então, tudo isso baseado em cima do propósito. Então, lá no simpósio, a gente deu uma escapadinha entre uma palestra e outra, lá que ele tinha chego de viagem naquele dia, e a gente foi almoçar, né? Foi ali isso daqui é uma foto, né, que aí ele pediu para eu tirar.
Aí no dia 18 de março, né, 2018, aí ele pediu para eu tirar, para ele mandar lá, pessoal, para provar que eu estou aqui, né, estou fazendo alguma coisa. E, como sempre, realmente, comer é uma coisa que ele gostava bem, né? Então, daí que eu falei para vocês agora há pouco que ele não almoçou muito bem, não, né? Esse aí foi o primeiro prato, né? Então, aí ele pediu para eu tirar essa fotinho e tal. E nessa conversa, vem esse desenho que eu mostrei para vocês agora. Eu mostrei isso aqui, ó, tá? Que é um desenho bem porcamente que eu fiz aqui, porque eu não achei o desenho original desse instrumento tecnológico, tá? Que até, inclusive, esses dias atrás, eu tenho feito assim, um ciclo dentro do nosso canal aqui do YouTube, um ciclo de conversas com alguns profissionais, né? Eu conversei com o Panda, conversei com o professor Carminati, que trabalhou com o Fernando, se eu não me engano, acho que o Fernando foi orientador acho eu, estou chutando aqui, ou pelo menos participou de alguma coisa com o professor Carminati, que desenvolveu um teste chamado TCAR, né? Mas também não tem nada a ver com esse desenho, não. Isso aqui, o que é? Isso aqui é um desenho que eu fiz aí bem porcamente, mas é um óculos, é uma armação de óculos, e esses negocinhos aqui embaixo, ó, isso aqui, é uns negocinhos que fica aqui embaixo, tá? Então a pessoa colocava isso aqui, ia fazer um teste ergométrico, lá, um teste incremental. E aí tinha um negocinho que a pessoa ia contando, conforme a pessoa está respirando, isso aí era uma cortininha que ia fazendo assim, ia contando quantas respirações, né? Ou seja, estava contando ali o número de respirações que a pessoa estava fazendo. Então, nessa mesa que a gente estava aqui, ele falou, pô, eu fiz um trabalho lá, anteriormente tinha um dispositivo tal que a gente fez assim, um óculos para medida de frequência respiratória, e aí ele perguntou, pô, não dá para a gente fazer um negócio um pouco mais incrementado com relação a isso? Porque ele, né, eu fiz lá conversei com o pessoal lá da engenharia, lá da Universidade, se eu não me engano, acho que era Santa Catarina, né, para desenvolver um sistema para medir frequência respiratória a partir da expansão torácica. Então, a hora que o sujeito respirou, né, expandiu uma ventilação, né, expandiu de novo outra, e por aí vai. Falar, com os sistemas, aí ele perguntou para mim se seria complicado fazer isso. Falei, não, dentro das coisas que a gente já tem, a gente pode aproveitar algumas coisas e fazer, né? E aí a gente conversou a respeito ali e tal, pô, mas será que frequência respiratória a gente consegue identificar algumas coisas? Falei, não, dá para fazer. E a gente estava começando a mexer, assim, esporadicamente nisso, né? Conversando com ele, aí a gente fez, tá? Até aqui em algum lugar. Aí a gente pegou, até fez um dispositivo aqui, ó, tá? Aí logo na semana que eu voltei, que era para a gente realmente medir esse tipo de coisa e depois, sei lá, publicar alguma coisa, transformar, porque a ideia era a gente pegar esse conceito que ele estava trabalhando ali, mas fazer uma coisa um pouco mais elaborada e talvez uma coisa mais prática, que a gente pudesse usar isso na pista, né? Para quê? Para a gente tentar identificar exatamente linear anaeróbio, né? Então, a gente conseguia ter uma identificação do limiar anaeróbio a partir da expansão torácica, tá? Que seria, na realidade, em função da frequência respiratória. Uma coisa que fosse assim fácil, por exemplo, você pega uma cinta dessas igual da cinta da Polar, coloca um sensor ali e vai registrar alguns valores e o sujeito vai correr na pista mediante algum som, um ritmo específico. Vai fazer um teste incremental, por exemplo, mediante algum estímulo. E a partir dali a gente conseguir identificar linear anaeróbio, tá? Então a gente estava começando a pensar em alguma coisa assim. Aí eu voltei, aí a gente desenvolveu quer dizer, desenvolveu não, fez esse negocinho aqui que eu mostrei para vocês, e a gente chegou a esse ponto. Bom, Fernando, eu tenho isso aqui, tá, desenvolveu, tá, vamos marcar um dia, eu vou até aí e a gente faz alguns testes piloto, tá?
E aí não deu certo, porque eu também queria conhecer de perto o Cria Lavras, tal, mas aí acabou não tendo a oportunidade de ir até Lavras para a gente conversar. A gente marcamos lá mais ou menos uma data, porém aí surgiu uma viagem, se não me engano, acho que ele foi para... Nunca ele ficou lá no navio, aí, eu não sei, República Dominicana, alguma coisa assim. Tá? Aí ele foi para lá, fez o trabalho que ele tinha que fazer, estava com alguns projetos para lá também. Se eu não me engano, é República Dominicana. Se não for, desculpa aí a falha. Mas é alguma coisa nesse sentido. Aí não deu certo. Aí, acho que voltando de lá, ele estava aqui em Bragança. Ele falou, tal dia eu vou estar lá, tal período eu vou estar lá em Bragança Paulista, que é pertinho de onde eu estou aqui. Aí a gente foi lá para Bragança Paulista, lá fazer alguns pilotos, né? Deixa eu mostrar mais ou menos, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Uma planilhazinha, porque a gente fez acho, uns 10 testes ali com o pessoal do atletismo, já para tentar dar seguir alguma coisa nesse sentido, né? Deixa eu achar qual que é aqui. Vocês estão vendo a planilha de Excel aí agora ou não? Sim? Tá. Então, isso daqui, ó. Então, quando a gente faz um teste, então a gente colocou lá essa cinta aí que eu mostrei para vocês. Deixa eu carregar aqui, ó. Então, a gente fez lá o teste e fez algumas coletas, né? Então, quando a gente tem uma coleta de alguma variável, seja ela força, velocidade, potência, seja a variável que for, geralmente o que a gente tem é isso aí, ó, tá? Esse monte de coisa que a gente olha e não consegue enxergar praticamente nada, tá? Aí é o que a gente chama de uma inspeção visual, tá? Aí a gente tem que ter alguns critérios para começar a definir. Então, na realidade, o que a gente está vendo aqui é um teste ergométrico total do ponto de vista do que a gente está vendo, é a frequência respiratória. Tá? Então, o que a gente estava buscando é achar alguns padrões mesmo para a gente poder estar inferindo ou predizendo o limiar anaeróbico. Então, só para a gente mais ou menos entender, então, esses dados aqui que a gente fez, joga-se para uma outra planilha, aí faz alguns cálculos, alguns filtros, a gente tem coisas parecidas com isso. Onde aquela curva a gente transforma numa coisa mais quadrada, assim, que permite com que eu tire valores específicos aí de frequência respiratória. Então, por exemplo, a gente teria aqui, ó, na carga, é um teste ergométrico feito aí numa bicicleta ergométrica, só para a gente poder ter algum controle, né? Então, aqui a gente pode isolar o comportamento ventilatório em 25 watts. Aí depois, mais para frente, a gente pode selecionar aqui e tem um comportamento ventilatório de 175 watts. Então, a gente vai verificando aqui, ó, tem aqui uma frequência respiratória de 46 respirações, tal. Então a gente vai fazendo alguns cálculos e visualizando para transformar determinado comportamento em uma coisa que seja mais legível. Tá? Agora, geralmente, esses comportamentos, eles são o que nos dá uma... Vou parar aqui, voltar para cá. Tá. Então, geralmente, esses... Voltou para a apresentação, Pânia? Tá. Então, esses comportamentos, geralmente, é o que nos dá algumas referências. Tá? Tá certo que a gente não precisa entender exatamente essas coisas dessa maneira. Porém, a gente precisa entender algumas coisas já um pouco mais filtradas. Nesse ponto é que a gente começa a ter alguma dificuldade. Tá? Quando a gente olha esse gráfico, não dá para entender absolutamente nada. Né? Óbvio, mesmo para quem tem um pouco mais de experiência, vai olhar isso aqui e não vai entender nada. Porém, entender comportamento de variáveis é fundamental para a gente poder entender valores absolutos. Tá? E, geralmente, a gente trabalha com avaliação, a gente sempre está buscando
qual que foi o VO2 máximo? Qual que foi a potência? Qual que foi a altura alcançada? Qual que é a velocidade aeróbia máxima? Então, a gente sempre está procurando esses valores. Só que esses valores, eles somente vão fazer sentido a partir do momento que a gente começar a entender alguns comportamentos. Porque quando a gente entende comportamento da variável, a gente começa a bater o olho em um valor absoluto e saber se aquele valor absoluto ele está coerente ou não. Por exemplo, se eu pego um teste de Wingate e um resultado de potência, ele está lá, deu 2.000 watts. Um avaliador que tenha um conhecimento nesse tipo de protocolo, ele vai saber, não, isso aqui não está errado. Isso aqui é impossível a gente conseguir um teste de Wingate com 2.000 watts, por mais potente que seja aquele atleta. Não tem como, tá? Não dá. Então, a gente começa a entender algumas coisas. A gente bate o olho em uma coisa um pouco mais simples, né? O VO2 máximo médio de uma equipe de futebol de nível, assim, de alto nível, tá? Vamos pegar aí Campeonato Brasileiro, tá? Vamos pegar um time aí que está em evidência, pega o Flamengo. É impossível o Flamengo, tá? A média da equipe ser 48,2, tá? Aquilo vai estar de 55 para cima. Então, quando a gente vai trabalhar com avaliação, a gente tem que bater o olho em valores absolutos e saber se aquilo está coerente ou não. A gente só consegue fazer isso mediante a gente conseguir entender o comportamento daquela, seja lá, capacidade, potência, das variáveis, dos índices. Porque quando a gente olha isso aqui, o professor Neilton Sonobano falou ontem um pouco a respeito de predominância de metabolismo. Tá? Esse daqui é um gráfico que é um trabalho que foi feito aí pelo professor Rômulo Bertuzzi, tem pouco tempo, acho que deve ter uns 5 anos, ou mais ou menos esse trabalho aqui, que é um sistema que ele criou aí para identificar predominância de metabolismo em um teste incremental. Tá? Então, ele verificou que num teste incremental, até a velocidade máxima que o sujeito chega, as predominâncias são basicamente essas. Né? A predominância do metabolismo aeróbio, ela está acima de 80% até a velocidade máxima, vamos chamar a velocidade aeróbia máxima, mais ou menos aí, até a velocidade máxima do teste incremental. Somente lá para 120%, 130% é que a gente começa a ter essa interseção, né, essa mudança aí do metabolismo. Que também o Rômulo também foi muito amigo aí do Fernando, né? E o Rômulo também tem uma história muito, muito bonita dentro da avaliação, porque ele veio de uma família humilde, né? Não tinha recursos, trabalhava durante o dia para estudar à noite e tal, e sempre estava, né, numa das conversas que a gente teve agora com ele, né, que foi transmitida também pelo YouTube, uma das conversas que a gente teve com ele, e não só com ele, mas com os outros, demonstra que a gente precisa ter muita curiosidade com relação às coisas, né? Porque senão a gente não consegue trabalhar dentro da avaliação. Então, a curiosidade é ponto fundamental. Se não tiver curiosidade, esquece, não dá para a gente trabalhar com avaliação. Curiosidade é ponto fundamental. Então, isso daqui. Ó. Então, aqui, ó, quando a gente bate o olho aqui, a gente precisa saber mais ou menos o que é essa linha aqui, né? Limiar anaeróbio 1, limiar anaeróbio 2, 2 milimol, 4. A gente só consegue entender essas coisas a partir do momento que a gente começa a estudar isso de maneira mais voltado ao comportamento das variáveis. Né? Isso daqui o Fábio, certamente ele vai falar, ele vai mostrar muito provável que ele vai mostrar esse gráfico dentro aí do treinamento baseado em velocidade. Então, quando a gente bate o olho, um avaliador, né, quando ele bate o olho nisso aqui, ele já tem que saber a que se refere esses comportamentos. Né? Então, aqui as bolinhas são o comportamento de potência e aqui é o comportamento de velocidade. Tá? Quanto maior a carga, massa mesmo, a carga que o sujeito está levantando, menor, é óbvio, né? Menor vai ser a velocidade. Existe uma proporção, chega num ponto onde a gente não consegue mais aumentar a potência, começa a diminuir, e isso tem algumas implicações práticas.
Para a gente conseguir avançar nesses conceitos, a gente precisa entender esses comportamentos. Comportamento de salto vertical. Se a gente vai trabalhar com salto vertical, a gente precisa realmente entender o comportamento de força de reação contra o salto, para saber exatamente o significado daquela altura. Por exemplo, se a gente vai fazer um salto, um contramovimento, um Scott Jump, tá? Por que a gente faz um contramovimento e faz um Scott Jump? Tá? Não é simplesmente para saber, isso aqui é explosivo, isso aqui vai usar componente elástico. Tá? Mas, principalmente, para a gente saber qual é uma possível deficiência que ele possa ter na transferência de componente elástico para a fase explosiva. Se a gente não entende não bate o olho e não entende esses comportamentos gráficos, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar com aqueles resultados que a gente está obtendo, seja ele uma altura, um tempo de contato ou alguma coisa assim. Aqui também o Fábio deve estar explorando bem esse gráfico, que ele é muito relativo a um dos que eu passei aqui, que é relativo à velocidade de movimento. Quanto mais a carga mais baixa, óbvio, a gente consegue ter uma velocidade maior. E isso tem um comportamento de velocidade, de potência, então a gente tem comportamentos diferentes. A partir do momento que a gente tem alguns comportamentos, a gente consegue direcionar o nosso treino em função daquilo. Né? Salto vertical de novo aqui. Por exemplo, isso daqui é uma curva ilustrativa. Tá? Então, se a gente pega um relatório, um livro, e se depara com essa curva, quando a gente começa a entender comportamento, a gente já sabe que isso aqui é impossível de acontecer. Tá? Esse comportamento gráfico. Tá? Então, isso aqui é só uma curva ilustrativa. Não dá para ter essa curva de força aqui, tá? E ter esse comportamento. Então, essa linha tracejada é o comportamento da altura com que o centro de massa está se deslocando no sentido vertical. Então, não dá para a gente entender esse comportamento. Aliás, não dá já dá para saber que isso aqui é apenas ilustrativo. Tá? Então, esse comportamento aqui de velocidade, de posição, ele é incompatível para esse comportamento de curva, de força. Tá? Então, se de repente a gente se depara com um relatório onde foi feito um teste e tenha algo parecido com isso, a gente já sabe, opa, tem alguma coisa que não está coerente nesse relatório. Aqui, um teste do Wingate. Então, esse teste que tem esse pico, alguma coisa de diferente tem, porque isso aqui não é um comportamento normal de teste do Wingate. Não tem como o sujeito chegar nessa potência, em seguida cair e depois seguir aqui. Então, eu não sei, como a gente não sabe, com relação à avaliação, a gente não estava presente, a gente não sabe exatamente o que pode ser que ocorreu ali, o que aquele pessoal realmente estava querendo medir. Mas se a gente se deparar com um relatório onde tem uma curva de potência igual a essa, a gente já pode dizer, opa, isso aqui é indicativo do famoso migué. Ou seja, ele chegou nessa potência, ele deu um miguezinho para depois ele conseguir manter esse ritmo aqui sem cair muito no final. Tá? A tendência seria ele subir e ele pode ter uma inclinação mais acelerada ou inclinação mais lenta, mas nunca fazer isso, cair e depois fazer isso aqui. Tá? Então, é uma característica nossa, que do ser humano, não só do ser humano, bom, sei lá, do ser humano. Né? Mas, então, a gente tem que olhar com algumas reservas com relação a isso. Então, aí que entra uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, que são, que o título aqui está, obstáculos, né, com relação à avaliação, né, a avaliação de performance. A gente ter um conhecimento muito exacerbado das coisas, ficar muito focado em cima, eu preciso conhecer, eu preciso ter conhecimento, informação, informação, informação. Então, uma coisa que a gente precisa é ter a informação e a execução na prática. Se a gente não fizer aquilo que a gente está estudando, a gente não executar na prática, dificilmente a gente vai conseguir entender o funcionamento das coisas. Tá? Eu só consegui, hoje a minha formação, o meu trabalho é desenvolver equipamento. E a minha origem, assim, uma base muito boa, quem me deu foi o atletismo, porque eu trabalhei durante acho que 4 ou 5 anos
com arbitragem de atletismo aqui em Americana, né? O pessoal do atletismo possivelmente conhece o professor Ricieri Desenho, né? Eu trabalhava... Opa! Tem alguém participando aí, né? Então, o professor Ricieri Desenho. Então, eu tive uma boa base, onde eu comecei a pegar algumas coisas, isso me deu base depois para eu poder desenvolver algumas coisas com aquela visão prática que o pessoal do atletismo me dava, né? Que a gente via aquela execução na prática. E uma outra coisa que muitas vezes é negligenciada para a gente é a gente aprender com quem faz, tá? Então, isso daqui são 3 pilares que podem sustentar a nossa avaliação, a avaliação de performance. Eu não tenho como fazer uma avaliação de performance se eu tiver exacerbado no conhecimento. Eu também não vou ter um resultado legal se eu só executar na prática. Então, eu tenho que fazer isso aqui. E, principalmente, eu estar conversando com os profissionais que realmente eles estão atuando na prática. Para eu poder ter parâmetros para eu poder entender exatamente como se comportam os comportamentos, né? Como que esses comportamentos eles se manifestam em diferentes indivíduos, né? Isso aqui gera muita dúvida para a gente. Então, essas dúvidas que nos levam ao nosso calcanhar de Aquiles dentro que é a interpretação de resultado. Então, muitas vezes a gente tem lá uma dificuldade em interpretar resultado. O que significa aquele resultado de 2.000 watts lá do Engage? O que significa o VO2 máximo? Por exemplo, para que a gente usa VO2 máximo no treinamento? Não usa para nada. Tá? Então, dificilmente a gente vai pegar lá. O VO2 máximo é 60, mas e daí? Qual que é a carga que eu vou aplicar em função disso? Muito provavelmente, o pessoal realmente que está na prática não vai pegar lá VO2 e vai aplicar. É muito mais coerente usar lá algumas referências da velocidade máxima aeróbia, usar algumas referências do limiar anaeróbio e por aí vai. Mas o VO2 máximo, ele realmente é bem limitado. E hoje, e muita gente aqui, não, eu quero medir VO2 máximo, VO2 máximo, VO2 máximo. Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com avaliação, a gente precisa ter... o que a gente busca com a avaliação? A gente busca ter uma confiança no trabalho que a gente está seguindo. Ou seja, a gente quer ter uma clareza daquilo que está fazendo. Uma clareza para quê? Para a gente melhorar o rendimento do nosso atleta e também prevenir lesão. Tá? É para isso que a gente avalia. A gente quer melhorar o rendimento e prevenir a lesão. Né? Aí isso a gente vai conseguir baseado em cima do conhecimento dessas variáveis para saber se os resultados estão coerentes ou não. Aí, para a gente saber se aqueles resultados são coerentes ou não, a gente precisa identificar os resultados, ou seja, quais são os resultados que nós coletamos nos nossos testes, nas nossas avaliações, que é o nosso, realmente, calcanhar de Aquiles, né? Um problema muito grande que a gente tem, que a gente está muito focado na técnica, ou seja, eu quero protocolo, quero saber qual que é o melhor protocolo que eu posso estar utilizando. É sempre... sei lá, 70%, 80% das coisas que a gente recebe aqui de dúvidas, né, que a gente tem que estar trabalhando é em cima exatamente de como que eu faço, como que eu executo o protocolo, qual que é o melhor protocolo para isso, qual que é sempre protocolo. Isso daí, em 80% das coisas, está focado no protocolo. Agora, protocolo é uma coisa técnica, tá? Então, a técnica ela está envolvida aí dentro do protocolo. Porém, a gente tem que pensar na parte estratégica das coisas. Porque se a gente não pensar na parte realmente estratégica, dificilmente a gente vai conseguir, por melhor que seja aquele protocolo, tá? A gente vai conseguir ter uma utilização prática para a gente poder estar trabalhando lá com a melhora do rendimento, a prevenção de lesão e a gente realmente ter essa confiança. E a gente só vai ter essa estratégia a partir do momento que a gente saiba exatamente o que a gente precisa, o que precisa ser avaliado naquela modalidade, naquele esporte, naquele ponto específico.
Eu sei que aqui tem vários profissionais que realmente já trabalham com isso e tem uma noção muito grande de que o importante não é exatamente o protocolo, tá? Mas sim o que precisa ser avaliado. Eu chego a dizer, por exemplo, em algumas aulas, que quando um profissional ele sabe o que ele precisa avaliar, se ele tiver uma fita métrica, ele consegue ter um resultado melhor do que com uma plataforma de força, por mais resultados que aquela plataforma de força lhe dê. Tá? Então, eu tenho que saber exatamente o que precisa ser avaliado para eu poder estar entendendo os resultados do protocolo, entendendo como eu posso fazer aquela avaliação. Então, é aqui em cima que está a nossa maior dificuldade. Então, o nosso principal obstáculo é exatamente a gente saber o que precisa ser avaliado. Porque se a gente errar aqui na estratégia, por melhor que seja a nossa técnica, não vai ter jeito. Então, se eu pego um carro e eu vou seguir um caminho, eu sigo o caminho errado, não adianta eu ser um piloto de Fórmula 1, eu vou estar no caminho errado. Então, eu tenho que saber exatamente o que eu preciso tá buscando com aquilo. Então, é lógico, estratégia e a técnica ela precisa estar sempre junto. Essa falta de sincronia, não dá para dizer assim, isso é culpa individual de alguém. Eu não estudei, eu não estudo, fulano não estuda. Isso é uma coisa natural que é dentro do processo, do nosso processo de aprendizagem, a gente realmente é muito focado na técnica. Então, sempre está procurando qual que é o melhor treino, qual que é o melhor método. A gente está sempre procurando isso. Tá? E muito pouco procurando saber o que eu preciso avaliar. Tá? Então, esse daí talvez seja o nosso maior obstáculo, a gente entender o que precisa ser avaliado, ou seja, fazer as perguntas certas para a gente conseguir entender isso aqui. Ó. Porque senão, dificilmente a gente vai conseguir chegar nesse ponto, tá? De ter assim, um equilíbrio e conseguir elevar o nosso padrão aí. Porque dúvidas, né? Dúvidas a gente tem. Tá? E quanto mais dúvidas a gente tem, parece que mais coisa a gente quer pegar informação. Tenho dúvida disso, daquilo, eu preciso ter mais informação. Tá? Então, dúvida todo mundo tem, e é natural que a gente tem. Tá? Quanto mais a gente aprende alguma coisa, quanto mais a gente sabe, mais dúvidas a gente vai tendo. Agora, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, porque a gente acaba muitas vezes tendo que tentando abraçar o mundo, né? Então, eu quero aprender isso, aquilo outro. Então, por exemplo, nesse evento aqui, a gente tem 1 milhão de informações. Só ontem a gente teve um monte de informação. Hoje já vai ter um montão de informação. Então, eu tenho para mim, uma das coisas que eu tenho para mim é sempre quando eu vou em um evento, eu tentar pegar pontos específicos já de antemão. Tá, o que eu quero dentro daquele congresso ou daquela aula, sei lá. Eu vou procurando, eu tenho uma dúvida específica, vamos ver se eu vou ter alguma solução, algum caminho. Tá? Uma ou duas sacadas. Então, se a gente consegue pegar uma ou duas sacadas dentro do congresso, tá? A gente vai estar conseguindo focar em alguma coisa. Então, o foco ele é fundamental para a gente poder estar conseguindo avançar e ter um degrauzinho a mais no nosso desenvolvimento. E é isso que vai dar uma segurança para a gente conseguir trabalhar dentro aí da estratégia, né? Então, quando a gente tem esse foco, quanto mais foco a gente tem, mais a gente consegue estar pensando nisso aqui. Ó. Então, esse ponto aqui, ó, o que precisa ser avaliado, é a primeira pergunta que a gente tem que fazer para a gente conseguir ter uma boa oportunidade dentro da avaliação e para a gente conseguir ultrapassar determinados resultados, aliás, determinados obstáculos, né? Porque senão tudo que vier depois, naturalmente vai estar comprometido, né? Então, a partir do momento que a gente entendeu aqui as variáveis, aí as coisas vão ficando mais simples. Em função dessa variável, desse entendimento das variáveis, é o que a gente pensa, por exemplo, nessa simplicidade da gente fazer um dispositivo como esse para tentar medir comportamento ventilatório. Para a gente poder entender exatamente, chegar ao ponto, por exemplo, então uma curva dessa é feita com um analisador de gases. A partir disso daqui, dependendo de como a gente realmente conhece aquelas variáveis, a gente consegue ter um resultado muito superior
um sistema com análise de gases. Tá? Não estou dizendo que um sistema de análise de gases é inferior a esse óculos, óbvio. Tá? Porém, na mão de um expert, na mão de um avaliador realmente que conheça o assunto, muito provavelmente esse óculos aqui ele vai ser superior a um analisador de gases. A gente vai conseguir resultados muito mais interessantes. Tá? Principalmente se a gente pensar que na década de 30, 1930, por exemplo, existiam trabalhos de fisiologia do exercício que são mais atuais, tá? E são mais e são fundamentais para o que a gente faz hoje. Então, se a gente pensar que em 1930, 1920, alguma coisa, os caras já conseguiam fazer análise de gás, conseguia fazer coisas que a gente, muitas vezes, com um equipamento extremamente sofisticado, hoje a gente não consegue. Tá? Porque a gente, quanto mais antigo é uma coisa, parece que mais a gente consegue entender o princípio de funcionamento. Então, entender princípio de funcionamento das coisas é fundamental para que a gente consiga ter uma confiança naquilo que a gente vai trabalhar. E essa confiança a gente consegue quando a gente faz uma coisa de cada vez. Tá? Então, uma coisa de cada vez é o que realmente dá confiança para a gente estar evoluindo. Por exemplo, eu pego um artigo, estou lendo, cheguei num ponto, isso é mais para o pessoal que está mais começando, né? Estou lendo, chegou num termo específico, eu deveria parar aquela leitura, verificar o que significa aquele termo específico e depois continuar. Porque quanto mais a gente vai fazendo esse tipo de coisa, mais fácil e mais rápido vão os conceitos vão entrando na nossa cabeça. E é óbvio que a gente tem que usar essas coisas na prática também. Então, o meu recado aí para hoje, basicamente, é esse, né? A gente pensar uma coisa de cada vez e trabalhar em cima de tentar entender o comportamento das variáveis. Então, realmente, meu muito obrigado aí, Panda, por ceder aí o espaço, né? A gente está falando. Então, isso daqui é mais ou menos uma maneira, um jeito mais ou menos que eu vejo o nosso processo de avaliação. A gente entender primeiro a estratégia, para depois a gente entender a técnica. Então, protocolo ele só vem depois que a gente definiu o que precisa realmente ser medido. Caso alguém queira algum contato, hoje atualmente aqui o que eu estou me dedicando é o Dicas de Protocolo, né? Que é onde a gente faz entrevista, conversa com o pessoal, coloca dicas lá de avaliação, então a gente está caminhando mais dentro disso, né? E as coisas de desenvolvimento, na realidade, eles vão ficar mais, assim, para dar suporte para esse projeto que eu estou começando esse ano aí, que é o Dicas de Protocolo. Bom, Panda, meu muito obrigado mesmo, e a minha parte, rapidinha, é basicamente essa. Tá? Alex, obrigado, eu que agradeço. Eu estou recebendo vários WhatsApps aqui, o pessoal gostou bastante, bem prático, bem aplicado, essa é a ideia mesmo. Uma característica interessante de todo mundo que eu chamei para palestrar aqui nesse simpósio é que todo mundo tem um pezinho na prática, né? Eu acho muito legal isso, poder juntar teoria com a prática. A palestra do Neilton, ele falou um pouquinho ontem sobre isso, né? Ciência e arte. E acho que tem que ter um pouco disso mesmo, um pouco de ciência, um pouco de arte, talvez um pouco de magia, porque tem um pessoal que é mágico também. E é isso.